Você está no podcast Futuros Recíprocos da Recíproca Estratégia, uma facilitadora de estratégia para negócios que prepara profissionais e empresas para o próximo passo. O podcast Futuros Recíprocos não traz verdades absolutas, mas sim temas para facilitar as reflexões sobre o futuro. 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade e as cofundadoras da Recíproca discorrem sobre o tema Felicidade a partir de agora. Hoje é um dia muito especial, que além do Dia Internacional da Felicidade, é também o aniversário da Graziella. Então, para comemorar essa conversa, eu vou convidar a Grazi para compartilhar a sua visão com a gente. Grazi, o que é felicidade para você? Então, gente, eu tava aqui pensando, sobre felicidade, ainda mais hoje, dia do meu aniversário, 47 anos, 4.7. E aí, acho que a experiência acaba falando um pouquinho, o que é a felicidade, Quando você é mais novo, você sempre fica achando, eu vou chegar lá um dia, se eu crescer na carreira, se eu comprar tal coisa, se eu encontrar alguém, se eu fizer isso, se eu viajar para aquele lugar, eu vou ser feliz, Eu acho que agora é um pouco diferente, Por incrível que pareça, para mim, felicidade hoje tá mais ligada a um estado mental, De você ter clareza de quem você é e saber conviver com isso, saber aceitar as suas qualidades, os seus talentos, mas também aquelas não qualidades, Aquelas coisas que de repente você ficava escondendo, assim, sabe? Ou botando uma armadura pra ninguém ver, Pra não transparecer. Então, pra mim, se eu fosse traduzir hoje, pra mim, felicidade é espontaneidade. É eu poder ser quem eu sou, doa a quem doer, Eu poder me sentir à vontade quando eu falo, quando eu comunico meu pensamento. Eu acho que isso traz felicidade, mas sempre com isso em mente, que é algo que me faz feliz em um determinado momento e que não necessariamente é um estado contínuo e permanente. Acho que é meio impossível, a gente estar o tempo todo feliz, mas a gente poder se lembrar daquilo que nos faz feliz ou de ser e estar feliz, em alguns desses momentos aí da vida e a gente se conectar com isso, acho que isso é o que traz felicidade, gente. Sei vocês. E aí? Bom, bem em linha com o que você trouxe, também acho que felicidade é ser quem a gente é, Eu acho que ao longo aí da jornada, da vida e da carreira também, a gente se pega muitas vezes tentando se encaixar naquela caixinha que colocam pra gente, seja para integrar um grupo, seja para desenvolver sua carreira num negócio, numa empresa, seja para entrar num relacionamento, E que a gente também, em linha com o que você trouxe, Grazi, acho que a maturidade vai trocando a lente pra gente. Então, assim, hoje eu olho pra trás e vejo várias caixinhas que eu tentei me enquadrar não sendo eu, E que isso não me trouxe felicidade, Talvez traga até uma ilusão de felicidade por conquistar aquele espaço, mas não necessariamente você foi feliz com aquele momento, A Vanessa, além de cofundadora da Recíproca e pesquisadora acadêmica, entre outras 1000 coisas, é também especialista em psicologia positiva. Então, eu queria te convidar, Vanessa, a contar pra gente agora o que a psicologia positiva traz sobre a felicidade. Legal, para não entrar assim tanto em coisa técnica e a gente ser bem simples aqui, existe essa busca de felicidade é uma coisa um pouco intrínseca. Todo mundo, no fundo, sente que essa busca, todo mundo tá aqui para buscar ser feliz. Então, já é um sentimento que todo mundo intrinsecamente tem. E tem também uma relação com a autenticidade, que você falou, faz super sentido, e com essa questão que você falou dos momentos, a soma disso é muito interessante. Que é o seguinte, o quanto que a gente está alinhado com a gente mesmo, com o nosso propósito, com o que faz sentido, com o que é sentido para mim, o que é a felicidade autêntica que a gente fala na psicologia positiva, A busca da felicidade autêntica. Então, a psicologia positiva é um movimento da psicologia que tem um propósito da busca pelo florescimento humano, Inclusive uma meta de se alcançar esse florescimento humano. E aí as pesquisas são feitas nesse sentido para estudar mesmo a felicidade como ciência, Tem uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, a professora Sônia, que ela diz o seguinte, sobre os fatores influenciadores da felicidade crônica. E ela traz pra gente uma conta bem interessante, que é o seguinte,
50% desses fatores são genéticos. Então, isso é uma questão, assim, que já vê que a genética ela tem uma questão importante. Então, assim, a gente olhar para os nossos ancestrais e olhar como é que era, como que lidavam com os problemas, com o sofrimento, com as dores, com a alegria, como que essa família, né? Isso traz alguma coisa sobre a gente. Então, existe um fator genético que compõe essa predisposição para a felicidade. 10% as circunstâncias externas, circunstâncias da vida. E aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente sempre atribui um percentual maior das circunstâncias. A gente sempre acha assim, né? Como você falou, né? Se eu viajar para tal lugar, se eu fizer isso, ia acontecer isso, ia acontecer... Então a gente sempre atribui que algum fator externo vai me trazer felicidade. Exato. Então, assim, e esses fatores externos, 10% é muito pouco. Super pouco, né? É muito pouco. Então, uma coisa que tá no sangue, no DNA, a felicidade tá mais ali. Mais ali do que no que fora até, né? E os outros 40%? Os outros 40% são as atividades intencionais, ou seja, nossas escolhas. O que a gente escolhe, o que a gente faz pra gente ser feliz. Então, assim, quais são os lugares que a gente frequenta, coisas, como a gente alimenta, como a gente se alimenta, se nutre de amizades, de conversas, de coisas que a gente se sinta nutrido e feliz, né? Ou será que a gente faz coisas que faz a gente se sentir exaurido, cansado, né? Sem recarregar a bateria? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. E outro elemento importante também é pensar o seguinte: a felicidade e a infelicidade são lugares diferentes no cérebro. Porque às vezes a gente acha, né, se eu diminuir o quanto que eu estou infeliz, eu vou ficar feliz. E isso não é uma lógica, né? Se eu parar, alguma coisa eu posso... A felicidade e a infelicidade, elas coexistem. Eu posso ficar feliz e triste ao mesmo tempo, né? Então, é interessante a gente pensar que existem ações que precisam ser feitas para redução da infelicidade, né? O que eu faço para isso? Mas isso não me torna feliz. O que eu estou fazendo para me sentir feliz? Então, as atividades intencionais, isso faz todo sentido. São, inclusive, lugares diferentes na nossa cabeça. É outro lugar para acionar. E a gente não pensa isso, muitas vezes, no nosso dia a dia, né? Realmente, isso me faz pensar o seguinte, né? Porque, assim, a gente saber o que nos faz feliz também tem um pouco de um desenvolvimento aí, de um autoconhecimento, né? Então, levantando até alguns dados interessantes aqui, ó, em 2022, o mercado de autoajuda nos Estados Unidos foi de 13 bilhões. Então, de certa forma, acho que existe um movimento global aí, cada vez maior, especialmente depois da pandemia, das pessoas buscando entender o que faz delas felizes, né? Ou que podem ser esses momentos aí de nutrição que você tá falando. Se a gente olhar assim para as gerações hoje, como é que você vê então as pessoas das últimas gerações entendendo o que é felicidade, né? E entendendo que momentos são esses, né? Já que tá todo mundo buscando se conhecer e parece que as pessoas tão pouco se conhecem hoje em dia, né? Isso muda tudo, né? Porque muda a vida e muda o mercado de trabalho. Muda os empregos, muda tudo. A gente tá vendo isso, né? Nos RHs, a gente tá vivendo isso, que é a dificuldade de colocação de mão de obra. Então, tem pesquisas que diz que 89% das empresas estão com dificuldade com mão de obra. Ou seja, 90% das empresas estão com esse problema hoje. Essa é uma pesquisa de 2024, uma pesquisa muito atual. Então, assim, isso é uma questão, porque as pessoas querem coisas diferentes. Então, isso envolve essa questão que você está trazendo das gerações, porque os jovens querem coisas diferentes, né? O que eles estão em busca, né? O que as pesquisas colocam, porque eles não se submetem, não aceitam coisas e nem querem coisas que as gerações passadas queriam, né? Não almejam as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas que causam felicidade. Então, tem todo um questionamento para nós como sociedade mesmo. Claro, a gente como RH, a gente como os negócios de um modo geral, mas existe uma mudança de comportamento, uma mudança de consumo, uma mudança de mentalidade, toda uma mudança que as empresas precisam se adaptar, entender e falar o que a gente vai precisar mudar aqui na nossa casa para a gente ter gente para trabalhar. Sim, e nessa linha a gente tem o movimento Quiet Ambition, né?
que traz uma outra visão bem diferente do que quando nós três aqui começamos a trabalhar, né? Sim. Que existia uma projeção de felicidade na carreira. Não acho que não existe projeção de felicidade na carreira hoje, mas eu acho que era diferente, porque era uma projeção de crescimento na carreira, né? E isso em qualquer frente, né? Então hoje o Quiet Ambition traz uma visão de que não necessariamente eu preciso subir, né, na minha carreira para ser feliz, né? E isso está ameaçando a sucessão nas empresas. Como você vê, Vanessa, o papel da liderança e também da área de RH? E aí, pensando numa dobradinha entre esses dois papéis, eu queria te perguntar também se você acha que nesse cenário, né, o BP facilitador, né, o Business Partner facilitador, poderia ser alguém que costurasse essas relações. Sim, sem dúvida que a figura do RH, né, seja no BP ou não, ele tem uma importância enorme nesse processo. Justamente porque tem toda essa mudança que a gente está falando. O que se queria antes não é mais essa projeção, tem outra lógica. E o RH então vai ser esse facilitador, usando outra expressão, para fazer essa ponte, fazer essa liga. Mas e aí, nós RHs estamos preparados para isso? A gente entende o que é essa facilitação? A gente se enxerga ou consegue fazer essas pontes e essa liga, né? Será que nos nossos cursos nós fomos preparados para isso? Ou a gente como pessoa também, né? Porque esse ser humano que está ali conduzindo essa atividade faz todo sentido para o RH e também para o líder, né? Então o RH tem uma responsabilidade, ali um papel no desenvolvimento dessas pessoas, né? De trabalhar. Agora, esse desenvolvimento não necessariamente é ascensão. Desenvolver não quer dizer subir. Desenvolver é melhorar, né? Melhorar não quer dizer que vai subir, né? Então é uma outra lógica, é trabalhar as novas gerações estão colocando a questão do equilíbrio, né? A questão da qualidade de vida. Então, assim, existem vários estudos que falam sobre o significado do trabalho para as gerações. E a geração X, né, que é a nossa geração, né, atribuiu ao trabalho um significado da vida muito. A vida era igual ao trabalho. Viver era trabalhar, né? Então, assim, quantas pessoas da nossa geração, trabalhar é mais importante que a própria vida, com a vida do filho, com a vida de tudo. O trabalho era mais importante. Quando você está doente, estava passando mal, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar. O trabalho é a vida. A gente vê até em Hollywood, né, nos filmes, né, muito disso, né, desses filmes, assim, que mostram, né, caracterizam bem que o cara é workaholic, tá lá e que isso é super valorizado, bonita, né? Como uma coisa bonita, né? Então esse é o principal pilar da vida mesmo, né? E sim, se você perguntar, você tá num curso, uma coisa assim, as pessoas vão se apresentar. Ah, quem é você? Ah, eu sou a Vanessa, eu sou tal coisa, eu falo minha profissão. Exato. Então, eu sou a minha profissão. Eu sou a Vanessa de Recursos Humanos. Então, eu sou a minha profissão? Não, eu sou muito mais que a minha profissão. Eu sou muito. Então, assim, o significado do trabalho é igual à vida, de um jeito tão forte. Então, o que a gente vive? Uma transição disso, uma quebra, uma ruptura desse modelo, dessa forma de pensar, né? Então, assim, tudo que tinha um significado importante, para gerações novas não tem. Então, mesmo nas questões de poder, por exemplo. Então, a gente queria fazer 18 anos, não queria? Pra quê que a gente queria fazer 18 anos? Tirar carta para dirigir. Isso é uma coisa óbvia. Todo mundo queria fazer 18 anos para tirar carta e dirigir. Hoje em dia, isso faz o menor sentido. Pra que dirigir? Pra que ter carro, né? Pra que ter carro? Pra que tirar carta? Entende? Então, assim, parece bobo isso, mas mostra uma lógica diferente de vida. De pensar a vida, de viver a vida. Então, o que importa é a qualidade. Então, assim, eles olham para nós e nós não os inspiramos. Eles não querem se inspirar em nós. Porque eles olham pra gente e falam assim, eu não quero ser igual a você. Eu não quero chegar onde você chegou, sabe? Então, assim, isso parece frustrante para nós, né? Porque a gente também vem repetindo um modelo que é o filho olhar para o pai, olhar para os pais e falar, né? E para a mãe eu quero ser, minha mãe, isso, aquilo. E não é isso. Ele fala, olha o que você fez da sua vida.
Você só trabalhou e aí, entendeu? Então, assim, eles vêm nos trazendo outras reflexões, falam assim, você precisa viver. E a gente que tinha entendido que viver era trabalhar, agora a gente está cansado, né? A gente tem um monte de coisa para fazer da nossa vida, da nossa qualidade de vida, do nosso autoconhecimento, da nossa busca, da nossa ligação com o nosso propósito, né? Da gente estar associado a isso. Então, eu penso que é uma ruptura na sociedade importante, muito importante num processo evolutivo, mas nós vamos ter um sofrimento, vai ter uma questão dolorosa, vamos dizer assim. E aí, acho que tem um outro elemento, que até usando o termo, Deus, semelhante a isso que você falou, que é a questão da felicidade tóxica, né? Que as pessoas falam. Que é a gente colocar como que a gente tem uma obrigação de ser feliz. A gente tem que ser feliz. E aí isso cria um peso tão grande, porque aí se eu não tô feliz, então eu não tô seguindo o padrão, eu tô fora da casinha. Então eu coloco uma preocupação tão grande que eu falo, eu vou querer então aparentar estar feliz. Então eu tiro foto, tem, né, a geração Y que veio com essa coisa muito das redes sociais e das fotos e de postar, que é mais importante postar. Mostrar do que estar, né? Mostrar uma alegria ou uma felicidade, né? Fazendo já uma diferenciação aí também entre alegria, né? E felicidade, que a alegria é uma emoção, né? E felicidade é outra questão muito mais profunda. Porque a alegria a gente pode estar alegre e ela passa, né? As emoções. É efêmero, né? Ela passa. Então, esse estado que a gente procura, e ele também não é o tempo todo, como a Grazi falou. Então, enfim, são muitas reflexões que fazem muito sentido, né, pra gente trazer aqui para um bate-papo como esse, para quem está ouvindo aqui também refletir sobre os ambientes de trabalho, né, sobre as famílias, sobre a gente também não ter essa cobrança com os filhos, que os filhos nos sigam, que eles precisam nos seguir, eles não precisam nos seguir, eles têm que fazer coisas melhores que nós. Eles têm que construir uma sociedade diferente. E tem também essa coisa da cobrança de criar o filho para ele ser feliz, né? Uhum. Como é que a psicologia positiva olha isso, né? Porque a gente tem aí algumas correntes, talvez falando, puxa, esse é uma falácia da educação, né? E outras correntes que não, falando, esse é o caminho da educação. Como que você vê isso? Olha, a questão a psicologia traz a gente trabalhar a potencialidade, esse é o foco. A psicologia positiva, ela não trabalha na doença, ela não trabalha nas coisas, né, nas dores, ela trabalha nas potências. São nossas forças, né, nossas forças de assinatura, tudo que a gente tem de bom, nossas potencialidades que nos levam para outro lugar. Então esse que é o ponto, a gente olhar para o filho e falar, não o que ele não tem, a lacuna, né, e isso também foi uma coisa das empresas, né, que era a avaliação de desempenho, é falar, tem esse perfil, e o que falta para você chegar aqui? O que você não tem para chegar aqui? Ao invés da gente olhar e falar assim, o que a gente tem de bom aqui para a gente criar outras coisas? Quais são as potências? O que as pessoas têm de bom? E as pessoas têm muitas coisas de muito bom, né? Então a psicologia positiva tem um mapeamento de forças e virtudes, né? De forças e virtudes do caráter, que é então a gente trabalhar nessas forças. Então em relação aos filhos, o que eles fazem bem? O que eles têm de qualidade e a gente botar força nisso, porque são as forças que dão, né, a coragem, a sabedoria, né, o respeito, a gratidão, o amor, o perdão. Essas forças é que vão dar elementos para eles fazerem o que eles quiserem, porque eles vão ter uma tarefa enorme de fazer toda uma transformação de sociedade, né? Claro que nós estaremos aqui bastante tempo, né? Dizem que nós vamos viver até os 120 anos, mais ou menos, né? Então a gente tem bastante tempo ainda, mas assim, vamos viver uma grande transformação, né? De mão de obra, de sociedade, de tudo. E eu acho isso muito maravilhoso. E você falou um pouquinho de propósito, mas acho que valeria a pena a gente explorar um pouquinho mais, né? Essa história do propósito e como que ele se conecta aí com essa felicidade. É tão importante assim, hoje em dia mesmo, ter um propósito para você estar feliz? Com certeza absoluta. Tem muito a ver com o autoconhecimento. Isso serve para a pessoa e serve para a organização também. Que é a pessoa enxergar qual é a nossa força, o que a gente faz bem, qual é o nosso DNA, qual é a nossa... O que a gente quer, o que faz sentido pra gente. A gente olha
pro futuro e a gente quer chegar aonde? O que é? Qual é a nossa cara? Qual é o nosso jeito? Né? Isso para as pessoas também. Então, assim, às vezes é difícil justamente porque a gente vem de uma escola que nos ensinou a olhar para o que falta. Sim. E desenhar propósito, olhar para o propósito, é olhar para a força. É olhar para o que a gente tem de bom, olhar para nossas características. E quando a gente olha para o futuro, a gente quer chegar aonde? Qual é o nosso sonho? A gente quer estar trabalhando, estar fazendo para quê? É para olhar para onde? Né? Então, assim, várias pesquisas falam isso, e conversando com os colaboradores de várias empresas que a gente passa, as pessoas falam isso. A gente não sabe para onde a empresa quer ir. Eu não sei, a gente não sabe onde a gente está indo. Isso causa uma insegurança. Porque o que eu estou fazendo? Isso é muito legal, né? As empresas, alguns anos atrás, acho que a frase seria: para onde eu estou indo? Isso. Hoje a gente ouve isso, né? Para onde a empresa está indo e como é que eu me incluo nisso, né? Nesse processo, né? Também sai desse eu e vai para esse nós aí também, né? Sim, sim. É quando a gente fala pessoa jurídica, ela é uma pessoa mesmo. Ela é uma pessoa formada de muitas pessoas. E ela tem tudo que uma pessoa tem. Tem características, tem forças, tem defeitos, tem tudo isso. Então, assim, é como a gente cuida dessa pessoa jurídica, né? Como a gente cuida disso, como a gente entende essa pessoa, né? E falando dessa pessoa jurídica, traz um outro tema aqui que a gente estava falando nos bastidores, que é essa corresponsabilidade de cada um quanto indivíduo. Então, tem uma mudança aí que eu percebo também no mercado, que era, a empresa, eu quero fazer carreira nessa empresa, e a empresa muitas vezes passava ali a ser responsável pela minha carreira, né? Quantas pessoas nós conhecemos que passaram a vida dentro de um único negócio, né? Hoje, isso era um orgulho, né? Um orgulho. Era um orgulho. E hoje eu vejo que as coisas são bem diferentes, né? Eu vejo que os mais novos se apropriam da própria carreira, ainda que possa haver aí como é que eu posso dizer, muita expectativa no que aquela empresa vai me dar, né? Mas tem um direcionamento diferente de carreira, né? É muito difícil, a gente falava disso outro dia, né, Vanessa? Uma pessoa hoje que quer fazer uma coisa só da carreira dela. Ela quer fazer várias coisas, ela quer explorar talentos que não cabem naquela empresa, e isso inviabiliza ela trabalhar naquele negócio, né? Sim. Então, queria ouvir de você, Grazi, que é uma facilitadora nata e querida com tantos líderes, né, facilitando o planejamento estratégico. Como você acha que a facilitação na figura ali do líder, né, dentro de uma corporação, quanto habilidade técnica e humana também, né, ela pode ajudar na intersecção entre essas gerações e nessa visão de que aquele colaborador ou aquele indivíduo, ele não vai estar trabalhando só no meu negócio, mas que enquanto ele estiver no meu negócio, eu como líder, preciso tirar o melhor dele e ajudá-lo a se desenvolver também. Como você acha que a facilitação entra nesse quadro? Eu acho que o bacana da facilitação é que ela proporciona as pessoas a serem corresponsáveis pelos processos, né? Acho que essa é a primeira coisa, a gente dá abertura para que você tenha uma certa descentralização ali do poder, ou da hierarquia, ou da forma como as coisas se organizam dentro da empresa, né? Então, a partir do momento que você usa facilitação, todo mundo fica no mesmo nível, né? E todo mundo pode contribuir, porque acho que vem do pressuposto também da potencialidade, que cada um tem uma potencialidade, tem um talento, tem um repertório, tem um conhecimento, e que tudo isso é útil na solução de um problema. Então, que tá muito menos ligado a quem você é, o crachá que você ostenta, o cargo que você conquistou, mas mais em relação às conexões que você pode fazer entre pessoas e entre as próprias associações mentais, né, em termos de repertório, de conhecimento, para você solucionar um problema que está colocado na mesa, né? E isso aproxima as pessoas, né? Então, a gente tem casos aí, né, de clientes nossos, onde a gente tem 2, 3 gerações, 4 gerações trabalhando em conjunto, né? E é muito bacana quando a gente vê que
a facilitação, né, enquanto, eu não vou nem dizer metodologia, mas enquanto mindset mesmo, né, ou estilo de trabalho, ela proporciona esse espaço para as pessoas compartilharem e cocriarem. Então isso já ajuda demais, porque daí eu tô olhando as pessoas como indivíduo, eu não tô olhando quantos anos tem de casa, se é X, se é Y, se é Z, a gente não tá olhando mais isso, né? Se é de um departamento, se é de outro, se acabou de entrar ou tá 20 anos na empresa. A gente tá olhando como indivíduos que são capazes de criar, indivíduos criativos, né? Então eu acho que nesse sentido, isso gera um clima, voltando aqui para o nosso tema que é a felicidade, talvez um clima de felicidade ali, né? Ou cria oportunidade de melhorar aquele clima, né, entre aquela equipe que às vezes e provavelmente, né, para um bom desempenho do trabalho, não é uma equipe que trabalha todo dia, né? Quanto mais multidisciplinar, melhor. E o fato de você depois ter um resultado que aparece, isso preenche as pessoas. Então, acho que aí também se conecta com o propósito, né? Porque o propósito tá claro, a gente tem aqui algo para perseguir, vamos juntos resolver esse problema, né? Então, quando as pessoas conseguem fazer juntos e co-criarem juntos, isso traz um clima de felicidade e de preenchimento individual do propósito de cada um. Então, eu vejo assim, não sei o que a Van acha disso. Sim, faz todo sentido. Essa história da corresponsabilidade, essa história tem muito a ver com essa questão da autonomia, né? Da autonomia, porque faz parte do ser humano também, e é uma questão até de dignidade, né? Que é uma coisa que está muito ligada ali. Então a gente quebra um pouco essa questão de hierarquias, né? Então não quero subir, né? Não quero crescer na carreira, porque isso não faz sentido. Porque a gente pode trabalhar coletivamente aqui na lateralidade mesmo e co-criar. Né? E co-criar. Eu não quero, não necessariamente eu quero crescer, mas eu quero ser relevante, né? Isso. São coisas que estão ali, mas que são muito diferentes, né? Isso, eu quero contribuir, né? Meus talentos, né? Ser protagonista, né? Ser protagonista, exatamente. As pesquisas revelam que os colaboradores que se sentem mais felizes, eles se mostram mais produtivos, mais inovadores e criativos, mais colaborativos com os times, né? São mais leais aos negócios, às empresas onde eles trabalham, e eles superam geralmente as expectativas que foram estabelecidas ali para o trabalho deles. E aí, quando eu leio aqui esses pontos, eu penso, puxa, se isso aqui existisse em todas as organizações, nós teríamos climas organizacionais muito melhores, né? E aí eu queria te perguntar, Vanessa, qual é o papel da felicidade no clima organizacional de uma organização? Você vê que coisa interessante, né? Quando a gente entende que a empresa ela é formada por pessoas. Não existe resultado sem as pessoas. E se a gente não entender essa adaptação, que é a gente olhar o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam, o que elas sentem, então, assim, qual que é o papel do RH, e voltando a outra pergunta, é o papel do RH e do líder? Todo, né? E pensando na corresponsabilidade, também não é o RH, o líder responsável. As pessoas também somos corresponsáveis por tudo que a gente participa, por tudo que a gente cria, por todos os ambientes que a gente passa, né? A gente tem um olhar tão individualizado, né? Como se a gente não pertencesse a uma coisa maior. E se a gente pensar assim, como sociedade mesmo, como comunidade, nós somos parte de um todo, né? Essa organização faz parte de um bairro, ela faz parte de um grupo de pessoas, ela emprega pessoas, ela interfere na vida dessas pessoas, né? Na qualidade de vida dessas pessoas e tudo isso. Então, assim, qual é a importância da felicidade? Que quanto mais autênticos, né? Quanto mais perto do florescimento de cada um, quando as pessoas estão usadas em sua maior potência, quando as pessoas estão usadas em tudo que usadas é um termo ruim, né? Mas assim, absorvidas, né? Elas contribuem, se sente interagindo na sua melhor qualidade. Isso é maravilhoso, né? Que é a gente trabalhando na cocriação, né? Onde produzindo, porque os negócios, eles também servem para a evolução de uma comunidade, de uma sociedade. Então veja que talvez a gente veja no futuro a reinvenção dos negócios, inclusive, né? A reinvenção do modo de a gente pensar
para que as organizações servem, né? Para que existe esse modelo, né? Aí pode ser discussão para outro dia, né? Para outro podcast. Verdade. Muito bom. Esse foi o podcast Futuros Recíprocos, da Recíproca Estratégia. A gente continua por aqui. Em breve a gente traz novos temas para facilitar as reflexões.